Olá! Olá! Seja bem-vindo! Amém! Fala aí, meus irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso quinto episódio do quadro Imigrar. Meu nome é Lucas e nosso projeto é baseado em Gênesis 12, onde Deus disse para Abraão deixar sua terra e sua parentela para trás para cumprir o propósito que Ele tinha dado no seu coração. Estamos aqui com o nosso casal da noite. Gente, muito obrigado por receber em vossa casa. Deus abençoe. Amém. Queira se apresentar? Meu nome é Roberto Moreira, tenho 54 anos, sou de Curitiba, no Paraná, no Brasil. Sou casado com a Márcia já há 26 anos e felizes. Eu sou a Márcia, tenho 49 anos, sou casada aqui com o seu Roberto Moreira. Como é que nasceu a ideia de vocês imigrarem? Começou por mim. Nasceu no nosso coração quando uma colega nossa também, o marido dela ia, na verdade, para a Espanha, né? Uhum. E tinha o intuito de ficar lá um tempo e acabou que meu marido, a gente resolveu dele ir para a Espanha, né? Uhum. Mas acabou que daí não ficou na Espanha e ele foi para Portugal. Uhum. Mas no início ele migrou sozinho, no caso, né? Entendi. Isso foi em que ano? Mais ou menos? 2005. 2005. Exatamente. E quanto tempo que o Roberto ficou lá antes de você vir com você e as crianças? Ele ficou exatamente 8 meses. 8 meses? 8 meses. Aí depois trouxe a família tudo junto lá, né? Daí chegou eu, o Gabriel e o Arthur, né? Os filhos tinham 2 anos, praticamente, e o outro 7 anos. Uhum. E quanto tempo vocês moraram para Portugal antes de virem para cá? A gente ficou em Portugal mais ou menos, ele como veio antes, quase 13 anos. E eu, os meninos, 12 anos que a gente morou em Portugal. Entendi. E como é que foi a saudade de casa a primeira vez que vocês foram imigrar aqui? É um continente totalmente diferente, né? E o português é praticamente o mesmo, mas o sotaque, né? É muito mais rápido, muito diferente. Como é que foi essa experiência de vocês mudarem? No começo a gente estranhou um pouco, né? Quando a gente chegou até o Arthur, no caso, para a escola, né? Para adaptação. Mas foi bacana, assim. Eu acho que era algo novo, assim, né? Acho que ele que veio primeiro, assim, que teve mais dificuldade, acho, de estar longe da família, né? Eu estava longe dele, no caso, mas ainda estava com meus 2 filhos, né? Mas ele estava sozinho 8 meses, então Sim. acho que o maior desafio realmente ficou com ele no início. E como é que foi deixar, tipo, os pais, as mães, irmãos, tios, como é que foi a experiência? Isso aí é a parte que mais a gente sente, né? Uhum. Então, a parte que mais dói no coração da gente é quando a gente vem e você tá longe das pessoas e a possibilidade de você estar lá perto ou voltar deles, né? Uhum. É muito difícil. Então, é aquilo que dói, né? E eu, quando estive aqui no começo, né, sozinho, antes da minha família chegar, né, eu lembro que na época a gente não tinha nem o contato direito pela internet, nem nada, né, eu ligava lá para Márcia uma vez por semana, só no final de semana, no domingo, eu lembro que lá em Portugal fazíamos uma fila na cabine telefônica. Se ia lá, comprava um cartão de telefone, se ia lá, gastava o cartão inteirinho, custava 5 o cartão. Nossa. Na altura, né, que eu vim, então era muito difícil, né, pra gente conseguir, né, arrumar os documentos, tudo, né, ilegal no país, na altura, né, não conseguia trabalho que valorizasse a gente, né, só pegava trabalho pronto. Às vezes pegava trabalho que as pessoas não te pagavam, às vezes pegava trabalho que você ficava o mês inteirinho ali lutando. Quando chegava no final do mês, o patrão, né, entre aspas, desaparecia do mundo e você ficava com as mãos abanando, né? Uhum. Teve até pequenas coisas assim que aconteceram assim na minha vida que marcaram muito, né? Nesse tempo de imigrante, né? Foi que quando eu cheguei em Portugal, aí nós era 3 colegas, né?
Aí o que aconteceu? Um foi embora, que um dos nossos colegas foi embora, né? Com os parentes dele, foi trabalhar, né? Tudo, porque era o propósito, né? E teve um outro que também saiu para o outro lado e foi trabalhar. E eu fiquei sozinha, né? E eu lembro que quando chegou do dia 31 pro dia 1º, nós tínhamos alugado um quarto, só que a pessoa que alugou o apartamento, que depois alugou os quartos pra gente, não pagou a renda. E no dia 31 o cara chegou lá e despejou todo mundo. Nossa. Ele chegou pra nós e falou assim: eu tenho certeza, vocês não tem nada a ver com isso, porque eu tenho certeza que vocês pagaram essa outra pessoa. Mas essa outra pessoa não me pagou, portanto, tá vocês fora. vão me desculpar. Mas... E eu lembro que eu passei a noite, um frio, que vocês não fazem ideia. Não sei. E aí eu com aquela mochilona, eu lembro que eu fui no culto na igreja, né? Fui no culto da igreja, fiquei até acabar. Acabou, acho que era umas 2 horas da manhã. No giro, isso aí. E depois o resto da noite eu fui dormir na estação dos comboios, né? Fiquei lá até amanhecer o dia. E depois ainda o dia clareou e eu fiquei lá e falei, não vou incomodar ninguém a uma altura dessa, né? Porque 10 horas da manhã, a hora que eu fui ligar para um amigo meu, que daí ele pegou e fez uma correria lá, no mesmo dia ele arrumou um outro quarto para eu ficar, né? Junto com um outro pessoal lá, né? Então são histórias assim que marca, né? A história de imigração da gente. Tem um outro fato. Eu trabalhava lá na altura, né? Trabalhava com um caminhãozinho fazendo mudança. Fiquei na igreja lá. Só que o que aconteceu? Nós estávamos num cantinho da igreja onde a gente não atrapalhava ninguém, né? Só que não tinha chuveiro. Nós tomava banho de água fria. Um frio que vocês não fazem ideia, tomar banho de água fria. Aí um dia o pastor falou assim: olha, infelizmente vocês vão ter que sair. Tava eu e outro rapaz, né? Vocês vão ter que sair porque os chefes da igreja vão vir fazer uma vistoria aqui e não pode ter vestígio de vocês. Eu fiquei uma semana dormindo dentro do caminhão, se cobrindo com as cobertas que forrava as mudanças, que era um caminhãozinho de mudança. E banho, nem pensar, né? Então, assim, são coisas assim que marcaram, né? A nossa trajetória, né? O nosso início, né? Aqui na Europa. E acima de tudo, né? O sofrimento de estar longe, né? Da esposa, estar longe dos filhos. Deixei o Gabriel pequenininho em casa, né? O Arthur pequenininho. Mas uma coisa assim é muito importante, né? Que no primeiro dia que eu cheguei, né? Com mochila e tudo, nós entramos, a primeira coisa que nós fizemos, nós entramos numa igreja, né? E ali, né, a gente vai conhecendo as pessoas e é onde as pessoas vão te orientando, vão te ajudando aqui e lá, né? Vocês, antes de vir para Portugal, estavam uma vida inteira lá no Brasil, né? Como é que foi essa experiência de deixar tudo para trás? Quando a gente estava no Brasil, né? Vou contar bem rapidinho essa história, né? Quando a gente estava no Brasil, a gente não tinha uma vida ruim, né? A gente tinha uma casa, a gente tinha tudo que precisava dentro de uma casa, a gente tinha nosso carro, não era um carro velho, era um carro novo. Eu fazia 3 meses que eu tinha comprado uma moto novinha, né? Faziam 3 meses, 4 meses que eu tinha começado numa empresa que é onde eu queria trabalhar, né? Que era na Rimatur, era uma empresa de turismo. Eu era motorista de ônibus lá, né? E há muito eu queria trabalhar numa empresa assim, e fazia 4 meses que eu tinha conseguido, né? Coube a Deus nos enviar para cá, né? E daí nós pegamos e deixamos tudo, né? Vendemos o carro, depois, para Márcia poder vir, vendemos a casa, né? Quando vocês estavam lá em Portugal, né? Eu ouvi dizer que vocês tiveram também um desejo para os Estados Unidos, né? Não queriam vir para Inglaterra inicialmente, queriam ir para os Estados Unidos. E vocês oraram a Deus. A gente tem um sonho, né, Márcia, sobre esse negócio, esse desejo que estava no seu coração. Tinha um ex-pastor nosso que estava nos Estados Unidos, a gente começou, né? Eu comecei a me comunicar com ele, mas um tempo antes eu comecei a sentir que o meu coração estava se fechando para Portugal, né? Daí eu estava meio estranha e tal. Comecei a orar, buscar Deus nesse sentido. Só que daí não foi os Estados Unidos, né? Deus me deu um sonho, até falei para ele que daí quando
ele foi falar que ia sair do trabalho, o patrão dele fez uma oferta para ele, para mim trabalhar lá, para o meu filho, então tudo indicando, né, que a gente devia permanecer lá, mas daí a gente, né, continuou orando a Deus e realmente tivemos a certeza que não era para a gente ir para os Estados Unidos, mas sim para a Inglaterra, né? E realmente daí praticamente era como se a gente estivesse repetindo a história, deixando tudo quando estava tudo estabilizado para trás, para recomeçar novamente. Então é um desafio, né? E é um desafio de fé, confiança, né? Porque, como ele falou, a gente chegou também em Portugal, eu cheguei 8 meses, com 2 filhos, a criança, 2 crianças, mala, e levei mais ou menos dinheiro, que a gente vendeu o carro para passar uns 2 meses, né? Então a gente chegou lá, sim, com malas, nessa situação que ele viveu antes, mas Deus nos abençoou, né? A gente, inclusive, deixou lá, mas a gente deixou alguma coisa em Portugal, né? Um apartamento lá nosso que está lá arrendado. Então a gente viu que a gente chegou sem nada, mas na vontade de Deus, e quanto, como ele falou, a primeira coisa que ele fez está. Então a gente sempre esteve na presença de Deus e sempre buscando a direção de Deus. Daí eu acho que nos deu mais fé para realmente, bom, Deus restituiu tudo lá atrás, então vamos embora que vai restituir aqui também na Inglaterra. E como é que foi a experiência de vocês terem que mudar de governo, de cidade, país? Como é que foi essa experiência ser pela segunda vez? Vim para a Europa, o primeiro lugar que eu fui foi para a Espanha, né? E nós ficamos 15 dias lá na Espanha, porque o objetivo, quando a gente veio, o objetivo era, de princípio, era ficar na Espanha, né? E eu senti muita dificuldade na Espanha, que a língua era fácil, né? Quer dizer, entre aspas, um pouco mais fácil, né? E eu senti muita dificuldade lá, de princípio, porque até então eu nunca sequer tinha saído do Brasil, nem para... O máximo que tinha passado é para ir ali no Paraguai, né? Nós ficamos 15 dias lá, e quando eu cheguei em Portugal, a língua lá também a língua, a cultura, a maneira das pessoas se expressar, a forma, né? Era totalmente diferente. Então, assim, teve muita dificuldade, mas com a graça de Deus, né? A gente foi e lutando e não olhando, né? Muitas das vezes a dificuldade, né? A gente pegou e foi batalhando e conquistando, e Deus foi abençoando, né? Eu trabalhei numa empresa lá em Portugal, trabalhei quase 10 anos numa mesma empresa, né? Foi uma empresa onde, pronto, nos proporcionou muitos frutos ali né? Naquele país, né? Então damos graças, né? Pelo trabalho. Quantas vezes teve aquela vez que você, tipo, orava pra Deus, dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu quero desistir? Teve alguma vez que aconteceu isso contigo? Vixe, demais, né? Se eu fosse contar quantas vezes... Eu lá em Portugal, eu cheguei a comprar a passagem, né, Márcia? Eu comprei a passagem, tá? Com a passagem na mão para ir embora. E a Márcia falou assim, não, vamos orar, Deus vai nos dar uma resposta. De um tempo começou a andar, mas quantas vezes, amigo? Deitava minha cabecinha no travesseiro lá, olha, às vezes eu só não amanhecia todo molhado o travesseiro, porque acabava dormindo no meio da noite, né? Porque senão, quando a Márcia veio, né, eu, a Márcia e os 2 meninos estavam morando em um quarto, nós 4, né? Os móveis tudo ganhado, tudo velho, né? E nós que no Brasil sempre tivemos as coisas pronto, sempre com fartura, sempre uma vida boa, sempre tivemos as coisas boas, novas dentro de casa, né? Mas o que valeu mais, eu acredito, foi a nossa perseverança, né? A nossa perseverança naquilo que Deus tinha nos falado, porque eu creio que o princípio sempre é um pouquinho dolorido para que Deus possa nos preparar, né? Sim. Nos preparar para algo grande que Ele tem, né? Para a vida da gente, né? E a nossa vinda aqui para a Inglaterra, né? Não se compara o que foi o início nosso lá em Portugal, né? Nós damos graças a Deus porque estamos trabalhando, vivemos num lugar bom, vivemos numa casa boa, vivemos com pessoas boas, né?
E teve alguma vez que algum de vocês foi parado pela polícia por serem entrar lá no país legalmente? Eu fui, ganhei uma carta de expulsão lá em Portugal. É mesmo? Então não fui. Na altura, o que acontecia? Na altura lá em Portugal, para você conseguir um documento, você tinha que ter uma proposta de trabalho, igual é em Espanha, né? Você tinha que ter uma proposta de trabalho lá do Brasil, entrar com um pedido, fazer o pedido pelo consulado, aquelas coisas todas, né? Só que daí o que aconteceu? Veio um governo e combinou com o governo que estava ali, entraram num acordo onde que eles começaram a fazer os títulos de residência, né? Uhum. Daí que as coisas começaram a andar, mas nesse tempo, até entrar o título de residência, o que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, a gente tinha que estar ilegal no país. Uhum. Mas, pela graça de Deus, eu vou contar uma benção maior. O que aconteceu? A Márcia, vou me antecipar a ela e vou contar a história dela. Uhum. O que aconteceu? A Márcia veio, ela ficou 1 mês em casa e já começou a trabalhar. E veja só como Deus é bom, né? Ela começou a trabalhar e já deram o contrato de trabalho para ela. O que normalmente não era muito comum, né? Uhum. Raramente se conseguia, os patrões não queriam dar, porque as pessoas pegavam, eles davam um contrato de trabalho, as pessoas trabalhavam até pegar o documento e corriam para o outro lado. E a Márcia começou a trabalhar lá, eles deram o contrato de trabalho e 3 meses de contrato de trabalho ela já estava dando entrada nos documentos dela, né? E ela deu entrada nos documentos dela, em seguida deu entrada, através dela, deu entrada nos meus documentos, no documento das crianças, e daí para frente, amigo, foi só Deus está trabalhando. Só Deus preparando as coisas para nós. Amém. Gente, hoje vocês entendem o propósito de Deus no processo de imigração de vocês? Muito. Amém. E vocês gostariam de falar alguma coisa para a pessoa que está pensando em imigrar? Diria que a pessoa busque muito a direção de Deus, né? O tempo de Deus, porque quando a gente busca a direção de Deus, mesmo que, né, como a gente falou alguns relatos, né, que não é fácil no início, mas Deus é conosco, né? Então, que tenha essa convicção, porque quando vinham as dificuldades, você sabe que Deus é com você e que aquilo é um momento e que a porta que está fechada vai se abrir e tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus, né? Porque Deus sempre, né, a palavra diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos, né? Os seus caminhos são mais, né, que os nossos, que nós planejamos, e hoje a gente pode ver isso, né, que aconteceu na nossa vida, né? Então, eu deixo essa palavra para quem quer imigrar, tem esse desejo, que não são só as dificuldades, mas a gente vê os benefícios de tudo que Deus vai proporcionando no que você corresponde ao chamado dele, né? Imigrar muitas das vezes, para quem está lá no Brasil, parece uma coisa, não só no Brasil, mas quando imigrar de um país para o outro, né? Parece uma coisa muito simples, né? Pegar o avião, vir, o trabalho já está esperando, a casa já está esperando, parece que está tudo esperando, né? Quer dizer que tem as suas dificuldades, tem os seus contratempos, mas quando a gente persevera, quando a gente é firme naquilo, né, que é o propósito, né, aí você começa a desfrutar, começa a colher, né, dos benefícios que é imigrar também, né. E nós vemos isso pelos nossos filhos, né, que estão crescendo culturalmente, né, estão crescendo, um já vai entrar na faculdade, o outro já está entrando, né, perto da faculdade, né? Então nós vemos que no fim a gente começa a colher, né, os frutos de tudo aquilo que a gente andou a plantar em todo esse tempo, né? Então, perseverança. Quando vir, não desista, continue até o fim. Amém. Gente, muito obrigado por compartilhar a vossa história. Deus abençoe vocês. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigado por você que nos viu nesse episódio. Te espero próxima semana. Até lá, Deus esteja contigo. Boa semana. Fique com Deus.